Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, amém? Nós vamos ler a partir do versículo 24, aleluia. Peço para que acenda a luz do meio, por gentileza, para os irmãos que forem acompanhar na Bíblia. Minha versão é a Nova Almeida atualizada, a NAA. Glória a Deus. E como os irmãos bem sabem, nós estamos falando, nós estamos compartilhando essa porção da palavra de Deus, que é o Sermão do Monte, amém? Nós começamos essa série de mensagens em janeiro, e nós estamos, como os irmãos bem sabem, no ano do fortalecimento, amém? E quando nós começamos a clamar por fortalecimento, nós vemos que várias lutas vieram, não foi fácil até aqui, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? E eu creio que nós oramos por todos os membros da nossa igreja, e eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo, mesmo nas dificuldades, nos problemas, seja qual for, o Espírito Santo está ali visitando, cuidando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Palavra de Deus, Mateus 7, a partir do versículo 24, com o tema, os dois fundamentos, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e com força contra aquela casa, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus, amém? Em reverência, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós lemos a Tua palavra, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, aplique em nosso coração, que possamos ser admoestados, constrangidos pela Tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Sua palavra, mas não só entender, não só ouvir, mas também a praticar essas verdades em nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa série de mensagens, Sermão do Monte, para aqueles irmãos que conseguiram acompanhar desde o início, foi uma verdadeira bênção. Muitas coisas o Espírito Santo tem ministrado em nossa igreja, quantas regras que às vezes nós imaginávamos que era correta, quantas leis, e Jesus veio, ele veio para cumprir essa lei, mas ele ainda veio para fazer algo a mais, para estabelecer alguns princípios de vida. Então não é uma questão só da gente cumprir tudo certinho, aquilo que precisa ser cumprido, mas a gente entender, a gente se aprofundar, ter uma profundidade naquilo que nós estamos fazendo, nas atitudes que nós temos, no que nós falamos, no que nós estudamos, no que nós pensamos. E eu creio que assim como em mim, o Espírito Santo, ele tem mudado a vida da igreja também, através desse sermão tão importante, que é nada mais, nada menos do que o sermão de Jesus, do nosso Senhor Jesus, aonde ele colocou ali muitos pingos nos is, e serve como verdade para hoje, para nós, no Novo Testamento. E quando observando como um todo, nós estamos no final agora, eu creio que o Senhor Jesus, ele não poderia ter terminado de forma melhor o Sermão do Monte, como nós lemos, chamando a igreja a não apenas ouvir, mas também a praticar as verdades da palavra de Deus. Por isso que ele diz que no versículo 24, que todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E nós sabemos que Jesus, ele falava muito através de parábolas, e aqui, nada mais, nada menos, uma parábola, nós podemos chamar na língua portuguesa de parábola metafórica. Então ele usa algumas metáforas para poder explicar algumas verdades maiores para a nossa vida. E nessa parábola em específico, além de trazer essas verdades,
ele também fala sobre resultados. Então existe um resultado para aquele que decide seguir os ensinamentos de Jesus, e para aquele que não quer ou não pretende seguir os ensinamentos de Jesus de verdade, também existe resultados, amém? Alguns resultados eles são bons, prudentes, mas alguns resultados são desastrosos, insensatos. Então nessa parábola aqui, nós vemos que o Senhor Jesus, ele não está dizendo apenas que nós precisamos ser praticantes, mas ele também está falando sobre os resultados e a prática que vai acontecer na minha vida e na sua vida, o que vai acontecer de forma prática, a mudança que vai ter. E às vezes essa mudança acontece também em nossa mente, na nossa forma de agir, e também transfere para as nossas atitudes. Na caminhada cristã eu vejo que existe vários tipos, né? Em geral 2 tipos de crentes. E também existe uma indagação muito grande, que é uma superficialidade que existe no mundo. Então eu vejo que antigamente as pessoas que têm mais tempo do que nós, existia uma perseverança maior, uma busca maior. Nós estávamos junto com os jovens ontem, falamos um pouquinho sobre isso. Mas eu vejo que de certa forma, essa superficialidade que existe nos relacionamentos, talvez através das redes sociais, que são boas, mas às vezes tira esse contato do tete a tete, de conversa, né? Às vezes a gente entra em contato para ligar para uma pessoa, a pessoa não te atende, depois te manda uma mensagem no WhatsApp, porque ela não quer nem conversar com você, ela quer trocar um WhatsApp e já era. Então os relacionamentos acabam ficando superficiais. E não só os relacionamentos, eu vejo que também nas profissões que existem também são superficiais. O entendimento é superficial. Nada contra a inteligência artificial, ela vem para ajudar em muitas coisas, mas muitas pessoas não conseguem nem produzir um simples texto, porque a inteligência artificial, ela faz isso por ela. Então não tem profundidade no português, na escrita, na matemática, porque agora é só apertar um botão. Antes eram folhas e folhas e folhas que você precisava calcular. Então não estou falando mal da tecnologia, a tecnologia bem usada é boa, mas eu estou falando que o problema é quando a gente pega essa superficialidade do mundo e trazemos para dentro da igreja, para a nossa vida com Cristo. Então nós precisamos ter um cuidado com a superficialidade. E eu vejo que existem na caminhada cristã aqueles que têm a marca da perseverança, da continuidade e da estabilidade. Sabe aquele crente robusto, aquele crente forte, aquele crente que ele é instável, ele continua, ele persevera mesmo diante das adversidades? Eu percebo que está cada vez mais raro esse tipo de crente, mas eu creio em nome de Jesus, que aqui há crentes que perseveram, crentes que continuam e crentes estáveis. Mas por um outro lado, também existe aqueles que eles não permanecem, eles simplesmente não continuam. Existe aqueles que desistem na caminhada cristã, aqueles que às vezes diante de um intempérie, diante de um problema, acaba desistindo. E hoje nós vamos falar, eu creio que nós somos aqui pessoas prudentes, amém? Não insensatas. E nós vamos falar que a verdadeira prudência não está apenas em ouvir as palavras de Jesus. Então você saiu da sua casa, nós estamos contextualizando aqui, expondo a palavra de Deus. Então o prudente, ele não apenas ouve a palavra de Deus, como todos nós aqui nós estamos ouvindo. O prudente, ele coloca em ação, construindo uma vida firme e inabalável. Então ele pega essas palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele coloca em ação, ele coloca em prática. E essa prática da palavra de Deus vai nos transformar, vai deixar com que a nossa vida, ela fica firme e inabalável, amém? E que em nome de Jesus, você e eu possamos ser firmes, inabaláveis, diante de qualquer situação que aconteça em nossa vida.
E eu quero deixar uma grande pergunta para você nessa noite. Talvez já tenha chegado a tempestade na sua vida, não sei. Eu não conheço todos os detalhes da vida de todo mundo aqui. Mas se hoje chegasse uma tempestade, ou você que já passou por uma tempestade, chegasse uma tempestade pior na sua vida. Amém? Então, tente imaginar aí, pense na sua mente, o pior momento que você viveu na sua vida. Imagina que esse pior momento voltasse agora, nesse momento. Misericórdia, né, gente? Mas imagine, né? Imagine aí, né? Você permaneceria de pé ou você iria desabar? Qual que seria o seu comportamento com a maturidade que você tem hoje diante de uma tempestade, se ela acontecesse na sua vida, ou se tiver alguém aqui que está passando por alguma tempestade, será que você está abalado? E uma outra pergunta também é sobre o que você está construindo a sua vida. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, essa parábola que nós lemos, no começo diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quando Jesus ele fala sobre prática, como ele está no final do Sermão do Monte, nós podemos definir aqui que ele está dizendo que tudo que ele falou no Sermão do Monte, quando a gente coloca em prática, aí sim a gente é comparado como um homem prudente. E ele diz aqui que esse homem prudente, ele construiu a casa dele sobre a rocha. Amém? Então, na primeira parte dessa mensagem, eu quero dizer para você que duas bases nós precisamos entender que existem: rocha e existe areia. São duas bases. E a pergunta é: aonde nós temos edificado a nossa casa? A nossa casa pode representar, nessa palavra aqui, a nossa vida. A nossa vida com Deus e a nossa vida também num geral. Aonde nós temos depositado os nossos princípios, os nossos conceitos, aonde eles estão? Aonde eles estão firmados? E existem essas bases. Se você não está na rocha, você está na areia. E a palavra de Deus vai dizer aqui que o prudente, ele constrói a casa sobre a rocha. E depois no versículo 26, pulando no versículo 25, diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado como homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Então o prudente, ele constrói a casa sobre a rocha. O insensato constrói sobre a areia. E meus irmãos, a areia, ela significa quando a gente cria a nossa vida, quando a gente estabelece os nossos princípios nas emoções. E quantas emoções nós temos? A palavra de Deus vai dizer em relação ao coração, que o coração do homem é enganoso. Nós podemos também dizer que o coração é onde estão as emoções. Então, quando as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles estão baseados em nossas emoções, é como se fosse que eu estivesse colocando a minha casa, a minha vida na areia. Porque as emoções, elas vão, elas vêm, elas passam, elas mudam. E seria também como se fosse que eu estivesse colocando tudo isso em opiniões humanas. Eu estivesse colocando toda a base, a estrutura da minha vida em opiniões humanas. Não na palavra de Deus, mas em opinião que um falou, em opinião que um outro falou. E aí há um problema muito grande, porque cada pessoa tem um tipo de criação diferente. Eu costumo dizer isso, que às vezes o que para mim é normal, para um outro irmão pode ser um absurdo. Então, se uma pessoa dá uma opinião, e eu entendo aquela opinião como verdade, sem saber aquilo profundamente, e estabeleço princípios em cima disso, eu estou colocando em simples opiniões humanas, e não verdades divinas. Isso é construir a nossa casa sobre areia. Quando existe uma religiosidade, onde as pessoas vêm para a igreja, mas não têm compromisso com Deus.
muito menos compromisso com o ministério do qual exerce alguma função dentro da igreja. Nós sabemos que tudo isso nos torna instáveis, nos torna frágil, uma vida fragilizada, assim como uma casa construída sobre a areia. E algo importante de alertar para os irmãos, que não está falando necessariamente de você escolher um terreno. Jesus não está dizendo aqui como se fosse que esse homem, ele estivesse andando, e ele encontrou uma rocha, opa, vou construir ali é a areia. Não é uma questão de escolher o terreno, a questão é como está a fundação disso. Por isso que é a parábola dos fundamentos. Geralmente eu fico olhando assim nas praias, aquele monte de areia, e aqueles prédios enormes, né? Aí eu fico pensando, como que não desaba, né? É na areia, a areia ela é fofa. A verdade é que existe um alicerce muito grande ali debaixo. E esse alicerce ele pega ali, chega até a parte que é rocha, até onde ele tem uma estabilidade. Então, apesar dele estar na areia, ele é fundado, e essa fundação ela faz com que esse prédio ele não ceda. Então, irmãos, existem também aqui a rocha. Já a rocha, quando nós buscamos esse alicerce, quando nós buscamos esse fundamento, quando nós buscamos esse princípio para a nossa vida cristã, eu vejo que Jesus representa aqui como a rocha, que representa a obediência à palavra de Deus, representa também uma vida com princípios sólidos. Eu tenho falado bastante isso em relação à liderança, porque os princípios da palavra de Deus precisa estar evidente em tudo que nós fizermos, desde uma escala até uma conversa, desde uma cantina até mesmo um bazar. Em tudo tem que estar evidente os princípios da palavra de Deus em nossa vida. Isso é uma fé fundada em princípios, não em falácia, não em coisas que não sejam sólidas, em coisas fúteis. É uma vida de princípios sólidos, é uma fé verdadeira, é a prática constante da vontade de Deus em nossa vida, e não em nossa própria vontade. E o interessante, em Lucas 6,48, aqui Jesus dá um pouco mais de detalhes ali retratado por Lucas. E aqui quando nós lemos nesse texto, nós vemos que apenas diz que construiu a casa sobre a rocha, mas Lucas dá mais alguns detalhes. Ele diz: e semelhante a um homem que construiu uma casa, e diz que ele cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E é isso que eu e você, meus irmãos, nós precisamos fazer. Precisamos alicerçar a nossa fé na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Amém? É a palavra de Deus, e não os nossos próprios pensamentos, e não as nossas próprias vontades, e sim a vontade de Deus em nossa vida. Então precisamos construir a nossa casa, a nossa vida de forma sólida, na rocha que é Jesus. Na segunda parte desta mensagem, onde nós encontramos ainda no versículo 24 e 26, dois tipos de construtores. E eu quero que você observe, amém, a sua vida, para que eu e você nós possamos ver que tipo de construtores nós estamos sendo. Então existe aqui no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, amém? Que construiu a casa sobre a rocha. Mas aqui está dizendo que é um construtor, um homem prudente. E no versículo 26, Jesus faz um contraste aqui, declarando que existe também o homem insensato. E esse homem insensato, ele construiu a casa sobre a areia. E amados, nós podemos entender que a vida ela é uma construção. E essa construção acontece de acordo com as escolhas que nós fazemos. E a vida,
todos os dias nós estamos construindo a nossa vida, com decisões que nós tomamos, com atitudes, com escolhas espirituais, com decisões às vezes baseadas também nas nossas emoções, que às vezes nos atrapalha, mas com tudo isso nós estamos construindo a cada dia a nossa vida. Pensa bem, o que aconteceu até agora não vai voltar. É o tempo que você tem agora, que você está ouvindo a palavra de Deus. O que você viveu até agora passou, é passado, e você está construindo a sua vida. E a vida é baseada em cada decisão que você e eu, que nós tomamos. Então existe um contrassenso entre o homem prudente e o homem insensato. E os perseverantes aqui, que é o homem prudente, e também existe aqueles que desistem no meio do caminho, que é o homem insensato. O perseverante aqui, o homem prudente, que ele persevera, que ele continua, ele mantém uma estabilidade ao longo da vida, e é isso que nós percebemos como marca na vida de muitos cristãos, que eles perseveram, que eles continuam. Mas o homem insensato, meus irmãos, o homem que não persevera, geralmente ele desiste pelo caminho. Por isso que muitas vezes dentro da igreja, nós observamos que pessoas se achegam e vêm com aquela vontade, querendo fazer um monte de coisa. Só que às vezes, no primeiro problema que acontece, na primeira tempestade, ou talvez no primeiro sopro, ou no primeiro ventinho, desiste. Desiste da igreja, desiste das pessoas, desiste do ministério. E aí é onde nós começamos a observar e entender aonde essas bases elas estão alicerçadas. Porque, meu irmão, se a sua base do seu ministério, da sua vida cristã está alicerçada na rocha, não há tempestade, meu irmão, que vai tirar você, que vai fazer com que você desista no meio do caminho, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Amados, os que desistem, geralmente eles começam até bem, mas por falta de profundidade e de compromisso, eles não conseguem terminar a caminhada cristã e ficam pelo caminho. E o que constrói a casa na areia, geralmente para você fazer uma construção sem uma base fundada, sem você enfiar ali as estacas profundamente e você aprofundar ali na rocha e alicerçar, geralmente quando você faz uma construção ali superficial, é muito rápido isso. Então uma marca de uma pessoa que constrói a sua vida na areia, na superficialidade, é que isso geralmente acontece muito rápido. Isso é muito superficial, essa construção, e geralmente é apenas uma aparência de estabilidade. Parece uma mansão, só que na verdade, se a chuva vier, se a tempestade vier, tudo desmorona, e aí começa a desistir das coisas. Então vive geralmente por emoção e por momentos. E qual que é o resultado que a palavra de Deus nos estabelece? Diz, o resultado é que quando chega a tempestade, meu irmão, a queda é grande. Grande é a ruína. Mas por um outro lado, eu vejo que o que constrói na rocha, primeiro, construir na rocha, meus irmãos, dá trabalho. Precisa colocar o joelho no chão, precisa controlar as emoções, porque o que mais nós fazemos na igreja são relacionamentos, e como eu já disse aqui, pessoas são diferentes, mas às vezes, pelo mínimo vestígio de problema, as pessoas desistem. Então é difícil, é tão difícil que muitas das vezes, o que é mais difícil em muitos cristãos, é quando eu tenho que rasgar o meu eu, rasgar a minha vontade, e me humilhar diante de Deus, entender que o próximo
que às vezes pode ter me ferido de alguma forma, eu preciso amá-lo, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quem disse que ia ser fácil? Não. Para você estabelecer uma fé firme e forte é difícil. Precisa de tempo de oração, precisa de renúncia. O que nos afasta de Deus é o pecado. Tem que renunciar às nossas vontades. E quem disse que, propriamente dito, o pecado é ruim? Não. Muitas vezes ele vem com gosto bom, mas o problema é o fim dele, é a morte. Às vezes ele vem com aparência de sólido, mas na verdade está construindo ali um alicerce na areia, e o final é ruína. Nós precisamos estabelecer a nossa vida na rocha, e para isso também exige profundidade, e que em nome de Jesus nenhuma superficialidade desse mundo jamais possa ser transferida para o nosso relacionamento com Deus, que possamos ter profundidade no nosso relacionamento com Deus, que possamos ter um relacionamento, um diálogo com Deus, que possamos buscar a Deus todos os dias da nossa vida. E isso também, meus irmãos, muitas vezes leva tempo. Para você fazer uma boa construção, leva tempo. Não é de qualquer jeito, precisa ser bem planejado, leva tempo. E também, só que por um outro lado, a base ela é sólida, e essa base ela é obediência na palavra de Deus, e ela é o relacionamento com Cristo. E o resultado, quando vem a tempestade, a casa ela fica firme. Glória a Deus. Na terceira parte, mas antes de ir para a terceira parte, amados, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Dedicação, diligência, sabedoria de fazer a escolha certa, não é responsabilidade de Deus, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, porque existe algo chamado livre-arbítrio. Quantos aqui já ouviram falar em livre-arbítrio? São escolhas, e todo dia nós temos escolhas. E de novo, dedicação, diligência, sabedoria e fazer as escolhas certas não é responsabilidade de Deus, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade de fazer escolhas certas, de procurar as palavras certas, de procurar a profundidade no que você vive, no que você fala, e profundidade nos seus relacionamentos, e que em nome de Jesus que caia por terra toda superficialidade, se aqui há superficialidade, e que em tudo que nós nos propusermos a fazer a Deus, que seja com profundidade, que seja com garra, que seja ali alicerçado na rocha, aleluia, que é Jesus Cristo, em tudo que nós fizermos, porque de novo, tudo que nós fazemos aqui na terra, quando nós conversamos com alguém, quando nós cumprimentamos, tudo que nós fizermos, desde o mais simples até o mais complexo, está ligado diretamente no céu, meu irmão, e tudo demanda uma escolha, que possamos em nome de Jesus, escolher aquilo que é certo. Na terceira parte desta mensagem, eu quero falar um pouco sobre permanência ou ruína. No versículo 25, diz na sequência que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, se a chuva cair, não, Ele está dizendo, caindo a chuva, meu irmão, vai cair. A tempestade, ela vai chegar. E isso está para o homem prudente, isso também está para o homem insensato. Então, não há novidade nenhuma na vida de um crente maduro,
entender que haverá adversidades, haverá tempestades. Isso significa que haverá problemas, crises, lutas. Tudo isso fazem parte da vida de qualquer pessoa. E diante da luta que você está passando, não acha que você tem mais lutas do que teu irmão? Não acha que o mundo gira em torno só de você? Cada um tem a sua luta. E é fato que a palavra de Deus diz que não há luta que Deus não permita que a gente não possa suportar. É possível sim suportar a luta. E eu creio que muitas vezes Deus Ele deixa que nós passamos por algumas lutas, para que nós aprendamos algo maior, para que nós entendamos que a vida não é só aqui, que existe algo maior depois, que é a vida eterna, que é um céu celestial. Mas amados, problemas, crises, lutas fazem parte da vida de qualquer pessoa. E as tempestades, cedo ou mais tarde, elas virão. Para quem aqui já não estiver passando por alguma tempestade. Só que a grande diferença entre o homem prudente e o homem insensato, a grande diferença daquele que está alicerçado em Jesus e aquele que não está alicerçado em Jesus, a grande diferença é que não é quem enfrenta mais tempestades aqui, mas a diferença é quem tem o melhor fundamento, é quem tem as bases sólidas e quem não tem as bases sólidas. Quando a palavra de Deus diz chuva, quando ela fala de rios que transbordarão, e quando fala também de rocha, nós vemos que significa que quando estamos alicerçados e quando vêm esses desafios, nós permanecemos em pé, mesmo nas piores tempestades. Mas quando, por outra vez, diz que a nossa vida, a nossa casa, ela está sobre areia, ela cai, e grande é a sua ruína. Amados, como está o funcionamento da sua vida? E eu pergunto para mim, como que está o funcionamento da minha vida? Será que a nossa fé, ela tem sido apenas teórica? Ou será que ela tem sido prática? Diante das adversidades, diante do luto, diante das decepções da vida, será que isso tem nos abalado a ponto de nós desistirmos de algo? Desistir de ministérios, desistir da vida com Deus, desistir de alguma pessoa? Ou será que diante das adversidades da vida, nós temos mantido perseverantes no nosso fundamento? Porque essa é a marca de uma pessoa prudente. Em nome de Jesus, temos pessoas crentes aqui prudentes, homens e mulheres prudentes, amém? Que pode vir a tempestade que for, que a fé continua inabalável, assim como a fé dos discípulos posteriormente. E amados, a reflexão sobre o que você está construindo, meu irmão, a sua vida, sobre o que você tem construído a sua vida. E o convite que eu quero fazer para você nesta noite, e responda aí no seu coração: decida hoje edificar a sua casa sobre a rocha que é Cristo, praticando a palavra de Deus com fé, com obediência, mesmo quando as suas emoções quiserem fazer o contrário, que você possa refletir Jesus Cristo em tudo que você fizer. Aleluia. E amados, no verso 25, aqui também, diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída onde? Sobre a rocha. Amados, ou vivemos com total entrega e seriedade a vida cristã, ou inevitavelmente enfrentaremos
a ruína espiritual. São dois caminhos: ou a sua casa, a sua vida está na areia, ou a sua vida está na rocha. Em 1 Coríntios 3,11 diz que porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da nossa igreja. Jesus Cristo é o fundamento do nosso ministério. De cada ministério aqui, de cada pessoa, Jesus Cristo é o fundamento. E é isso que tem mantido a nossa igreja nesses 40 anos, e que venham mais e mais 40 anos firmes e fortes. E que venha a tempestade que for, nós estaremos aqui, alicerçados na rocha, que é Jesus. Amados, não é necessariamente a religião, não é a aparência de você colocar a sua melhor roupa e você vir até a igreja, é muito mais do que isso. Não é um status, porque muitas vezes ir à igreja ou ser cristão hoje virou um status. Eu me lembro ainda pequeno que eu tinha que esconder muitas vezes a Bíblia e as baquetas para poder vir para a igreja, porque se eu passasse na rua, os moleques iam zoar comigo. Hoje não. Hoje você falar que você vai para a igreja já virou um status, não é algo ruim. Todos vão à igreja, igrejas lotadas, lotadas, lotadas. Mas a minha pergunta é: e na tempestade, quantos permanecem? E que em nome de Jesus possamos aqui permanecer, amém? Com a nossa fé firmada em Jesus. E uma pergunta que eu quero fazer para você é: eu estou apenas ouvindo a palavra? Nós falamos sobre o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, de tudo que você ouviu, de tudo que você aprendeu da parte do Senhor. Eu estou apenas ouvindo a palavra, ou eu tenho praticado? Lembra de tudo que nós falamos? As bem-aventuranças, ser pacificador, os ensinos em relação a tantas coisas, sobre o julgamento, sobre os falsos profetas e tantas mensagens. E a pergunta aqui que Jesus está fazendo aqui, entre linhas aos discípulos, é: será que vocês vão apenas ouvir ou vocês vão praticar? E eu pergunto para você: será que nós estamos apenas ouvindo ou será que temos praticado? Porque quando nós praticamos, há resultados. Minha fé é de momento ou de convicção? Eu vou te dar um exemplo. Você passou por um momento complicado na sua semana, amém? Essa semana para mim foi bem complicada, não sei para quem aqui, né? Aí você já chega abalado, chega, abala. Um momento você tá bom, passou alguns momentos, chegou alguma notícia, chegou algum comentário, e de repente você se abala? Ou mesmo diante dos comentários, das situações, você mantém a convicção? Isso serve para mim e para você, meus irmãos. Outra coisa, o meu relacionamento com Deus, ele é profundo ou ele está na superfície, é superficial ali? Ou ele tem uma profundidade? E a outra pergunta: estou preparado para as tempestades? Será que estamos preparados para tempestades da vida? Qual que é a nossa reação diante das tempestades? Glória a Deus. Irmãos, talvez hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir essa pergunta, essas perguntas, e para você responder dentro do seu coração: onde você está construindo a sua vida? Eu vou te falar que às vezes algumas evidências a gente consegue perceber, não todas,
Mas se você não está com a sua vida bem fundada, você vai conseguir enganar os pastores, os líderes, mas Deus jamais. A palavra de Deus aqui nos falou muito sobre o cuidado que nós precisamos ter de realmente ser verdadeiros em tudo que nós fazemos. E às vezes, diante das situações, diante das circunstâncias da vida, nós não temos agido de forma correta. Mas Deus, em nome de Jesus, Ele quer falar ao teu coração, para que, se você não está se sentindo alicerçado, e não tem nenhum problema, não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui e dizer, nossa, eu estou abalado, não. Mas se dentro do seu coração você está se sentindo mal, você está se sentindo, às vezes, diante das circunstâncias, abalado, porque quando nós vamos para o dia a dia, nós olhamos para um lado e nós vemos problemas, olhamos para outro lado, nós vemos problemas, o lado que for a gente encontra problema. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus não nos isenta de problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, é sobre uma convicção tão forte, que não há adversidade que nos tire. E essa convicção faz com que nós vivamos uma vida de princípios bem estabelecidos, princípios bíblicos que são evidentes na forma que eu falo, na forma que eu prego, na forma que eu ajo, nas minhas ações, nas minhas atitudes, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. E muitas vezes não é isso que nós encontramos. Nós estamos no ano do fortalecimento, e para que a casa, que a nossa vida seja forte, ela precisa estar alicerçada na rocha que é Jesus. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, cada vez aprofundar mais e ser cada vez mais sólido, com as bases sólidas. Eu quero profetizar isso na sua vida também, na sua vida, na sua família. Mas para isso nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente. Nós precisamos aplicar essas palavras. E como Jesus disse aqui no começo, não só ouvir, mas praticar, para que nós sejamos comparados com esse homem prudente. Então hoje é o dia de você começar, para você ainda que não começou, a construir a sua casa sobre a rocha. E se por algum motivo você parou na sua caminhada, por algum motivo na sua caminhada, a sua construção, ela está lá no pause, no stand-by, ali, parada, não vai para trás nem para frente, está ali parada. É uma oportunidade de você recomeçar. E quando você fala de recomeçar, né, pastor Paulo? Não é necessariamente quando você começa do zero, não. Você pode continuar de onde você parou. Então hoje é mais uma oportunidade para mim e para você, a gente continuar essa construção e também a gente refletir, como que está a minha construção? Qual é a minha reação? Será que eu estou sendo considerado por Deus como um homem prudente ou um homem insensato? Então eu quero fazer um convite agora para quem quer renovar seu fundamento em Cristo. Eu quero fazer um convite também para quem precisa recomeçar uma vida de obediência à palavra. E um convite também para quem está desanimado com as tempestades e precisa de força para permanecer firme. Amém? Então, na maneira que você se sentir mais confortável, quero fazer essa oração. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, você que puder. E nesse momento, fale com Deus. Pergunte para Ele: Pai, eu não tenho condições
de saber como que está até a minha fundação. Mas pergunte para Deus, peça para que o Espírito Santo mostre como que está a sua fundação. Ore a Deus neste momento, amém?